Sou eu. Esta mensagem titulada Sou Eu, Irizai, foi pregada pelo irmão William Marion Branham no dia 24 de novembro de 1960, numa quinta-feira no Tabernáculo Vida, em Shreveport, Louisiana, Estados Unidos da América. Eu gostaria, se desejarem, abram comigo no capítulo 14 de Mateus. Queremos ler apenas uma porção aqui para um pequeno cenário de apenas alguns minutos antes de chamarmos a fila de oração. Meu filho distribuiu alguns cartões de oração há algum tempo para as pessoas, para que possamos alinhá-las e orar por elas daqui a pouco. Abram agora em Mateus, capítulo 14, e vamos começar no versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Se eu fosse dar um título, gostaria de tomar o tema Sou Eu. Deve ter sido na hora em que o sol estava se pondo, quando o grande e forte pescador, de costas musculosas, começou a empurrar a proa do pequeno barco para dentro da água. E como posso vê-lo, enquanto dirigia o barco pelo mar, subiu e se assentou no meio do barco, ao lado de seu irmão André. E o barco era impulsionado pela força humana, e eles começaram a colocar os remos na água, enquanto se formavam pequenas ondas cruzando o mar. E é claro, as multidões paradas na margem estavam simplesmente... Eles ficaram maravilhados naquela tarde, quando viram grandes sinais e maravilhas realizados por essas pessoas. A maioria de Israel estava se regozijando naqueles dias. E enquanto estavam na margem, milhares de pessoas acenando com as mãos, despedindo-se e desejando que voltassem logo, como a maioria das pessoas faria depois que um grupo de ministros houvesse estado, feito e agido no meio das pessoas como eles tinham visto ser feito naquele dia. Posso imaginar ver um homem de vez em quando soltar o remo, acenar em resposta, e alguém na margem acenando com seus lenços e assim por diante, enquanto o pequeno barco começa a seguir seu caminho cruzando o mar. Depois de um tempo, talvez estivessem fora da vista da costa, quando as multidões começaram a regressar para suas casas. Vamos pensar que houve um bom tempo de silêncio. Ninguém disse nada. Veio o crepúsculo. Deve ter sido o jovem João, sendo ele o mais novo do grupo, que parou de remar, limpou o suor do rosto e disse: filhos de Abraão e irmãos, podemos estar seguros agora de que não estamos seguindo algum tipo de fanático, que esse homem é exatamente o que ele diz que é. Ele não é um fanático, como muitos de nosso povo creem hoje, nem tampouco um falso profeta. Eu me lembro, dizia ele, quando eu era apenas um garotinho, quando minha formosa mãe hebreia me pegava no colo e me contava as histórias do Antigo Testamento, como nosso povo de então foi trazido para essa terra e dos grandes profetas da antiguidade. Como ele gostava de ouvir a história de Elias e da mulher sunamita, trazendo o bebezinho à vida novamente.
Como minha mãe me dizia, querido, uma vez Deus estava com seu povo e não lhes faltava nada. Então, uma das grandes histórias que ela me contava, que era de tirar o fôlego, foi como Deus alimentou seu povo de então. Quando chegaram ao lugar em que não havia pão, mas permaneceram na linha do dever, em seu caminho do Egito para a Palestina. E quando não tinham pão para os seus filhos, não tinham mais nada para a viagem, nem comida, que Deus, Jeová, fez chover pão do céu, já cozido, e educadamente, por meio dos seus anjos, o colocou sobre o solo cada noite. E como o nosso povo saía e o apanhava, e como tinha sido mergulhado em mel, e como era o sabor dele, e por 40 anos sem cessar, o grande Jeová Deus alimentou o nosso povo, porque eles estavam na linha do dever. E agora, irmãos, ele deve ter dito isso. Isso não me faz recordar essa história hoje? Este homem está relacionado em alguma parte com Jeová, pois quando ele parou ali, eu subi naquela rocha atrás dele e o vi pegar aqueles 5 pães e ainda alimentar seu povo faminto. Há algo acerca dele relacionado a Deus, o Criador, porque somente Deus. Eu me perguntava e dizia à mãe, como pôde Deus conseguir toda aquela farinha no céu para alimentar as pessoas por 40 anos? Onde ele pôde encontrar abelhas suficientes para fazer mel, para mergulhar todo aquele maná no mel? E minha mãe dizia, filho, Deus é um Criador. E, irmãos, isso não fez seu coração arder hoje? Quando vimos o mesmo Deus com mãos humanas pegar os pães? Eu subi e olhei para ele enquanto ele partia um e o entregava. Não vi isso acontecer apenas uma vez, vi acontecer mais de 5.000 vezes nesta tarde, quando 2 mãos mortais criaram pão e peixe cozido e alimentaram mais de 5.000 pessoas. Hoje tive certeza de que este homem é de Deus. Então, deve ter sido Simão Pedro que disse, anos atrás, quando meu pai e eu, e muitos de vocês irmãos, conheceram meu pai, sabem que ele era um homem religioso? Ele era o mais rígido da nossa denominação, ele era fariseu. Como fariseus, cremos no que Deus quer dizer com cada palavra, devemos guardar essa palavra. Meu pai era um homem muito bom e rigoroso, ele cria que Deus cumpria sua palavra. Muitas vezes pensei desde então, quando ele me levava no final da tarde, quando nossa pesca terminava, e agarrava meu pequeno músculo do braço e puxava-o para cima e dizia, Simão, você é forte como ferro. Então penteava meu cabelo para trás e me apertava contra o seu peito, enquanto eu dava tapinhas em suas costas e olhava para os seus olhos, escurecendo com a idade, ele dizia, Simão, sente-se, quero falar um pouco com você. Estou ficando velho, Simão, e algum dia vou ter que partir. Vou deixar meu barco e minhas redes com você. Você também irá pescar neste mar como eu tenho pescado. E você também, provavelmente, frequentará a mesma sinagoga que eu frequento. E eu tentei incutir em seu pequeno coração judeu que, durante todos os dias da minha vida, tenho esperado um que virá. Mas parece que ele está mais longe agora do que nunca. Contudo, talvez ele venha em seus dias, Simão. E se ele não vier em seus dias, ensine o seu filho. Haverá muito falso esplendor naqueles dias. Mas, Simão, lembre-se sempre do que o profeta diz, porque nós, israelitas, cremos em nossos profetas. E o profeta Moisés disse que quando este Messias viesse, ele seria um profeta como ele. Agora, ele não será um educador, não será um grande teólogo, mas será um profeta. Porque Moisés disse, o Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim. E lembre-se, quando você vir esse Messias chegar, esse é o sinal de que é ele, porque ele será o Deus profeta. Ele será Deus na forma de um profeta, e por isso você saberá. E quando meu irmão André foi a essas reuniões e me contou que havia um curador da Galileia curando as pessoas doentes pela oração,
Eu nunca pensei muito nisso. E ele me convenceu a ir e ouvir esse, chamado Jesus de Nazaré. André já havia crido nele como o Messias, mas para mim, eu fiquei com minhas redes de pesca. E então um dia, eu assisti a uma reunião, e quando deixei meu barco e fui para a margem onde ele estava, e entrei em sua presença, sem ele me conhecer, seus olhos se voltaram como luzes, parecendo esquadrinhar todos os cantos da minha alma, e me disse: teu nome é Simão, e tu és filho de Jonas. Então, todos os ensinamentos do meu pai passaram como num relance diante de mim. Verdadeiramente, esse era o Messias, porque ele era um Deus profeta. Ele não apenas me conhecia pelo nome, mas também conhecia aquele meu velho e piedoso pai, pois disse: tu és o filho de Jonas. Desde esse dia, eu o segui, sem nenhuma dúvida em minha mente. Não importa o que o mundo diga sobre ele, o que o nosso povo diga, para mim, ele, desde aquela hora, tem sido o Messias. João disse: quando o vi hoje se relacionar com uma história bíblica ao criar pão e peixe, eu soube que ele tinha que ser aquele Messias. Ele deve ser. Então, lá atrás, eu creio, em direção à popa do barco, o barco estava flutuando nesse momento, porque estava chegando a hora do crepúsculo e eles estavam, o que chamaríamos hoje, descobrindo algo, ao remar com força. Deve ter sido Felipe quem disse: irmãos, vocês deveriam ter estado ali comigo, depois que eu vi naquele dia, parado ali, e dizer a você, Simão, que o seu nome era Simão, e ele o mudou para Pedro, como te chamamos agora. Falar de seu pai, a quem eu conhecia, fiquei tão convencido então que quis contar para todo mundo. E sabe, amigos, para dar uma pausa em nosso pequeno drama, há algo sobre isso. Quando você fica convencido de que é verdade, você não pode se calar. Você tem que contar a alguém sobre isso. Há algo a respeito disso que você simplesmente não consegue se calar. Isso é vida. E você quer que todos saibam disso. E ele disse: sabe, eu tinha um amigo, nosso irmão agora, amado no Senhor, Natanael, e ele estava a umas 15 milhas de onde os cultos estavam sendo realizados, e eu caminhei pela montanha. Finalmente cheguei à casa dele e bati à porta, e sua amável esposa veio à porta e perguntei onde estava Natanael. E ela respondeu: Felipe, ele está dando um passeio no quintal. E saí para os jardins e ouvi alguém ali embaixo de uma árvore. E ele orava assim: ó grande Jeová, temos anelado e anelado pelo tempo quando tu nos enviarias libertação. Por favor, não nos enviarias o libertador agora, como enviaste Moisés quando o teu povo estava em problemas. Envia-nos ajuda agora. Fiquei tão empolgado em lhe dizer que a ajuda havia chegado, que até me esqueci de dizer muito. Quando ele se ajoelhou, eu conclamei: venha, veja quem encontramos, o Messias, Jesus de Nazaré, o filho de José. Não pude ter tempo para lhe contar algo mais. Aquilo estava de tal maneira em meu coração, só tive que deixar sair. É assim quando Deus se apodera de um coração, realmente convencido. Você simplesmente não pode ficar parado. Você tem que contar para alguém. Você não pode manter isso escondido. Acender uma vela e colocá-la embaixo de um alqueire não é bom. Você tem que deixar sua luz brilhar. E ele foi rapidamente ao assunto e disse: venha, veja quem encontramos, Jesus de Nazaré. E é claro, vocês, irmãos, sabem que Natanael sempre foi um bom teólogo. E ele disse: agora, espere um minuto, Felipe. Eu te conheço há muitos anos e pensei que você fosse um homem sensato e sólido. Mas agora, não me diga que você foi após algum presunçoso ou algum louco e se perdeu aqui com algum profeta fanático, assim chamado. Se houvesse algum Messias, você não acha que o sumo sacerdote o saberia? Você não acha que ele viria à nossa denominação e nos contaria? Mas sabe, como foi lá, assim é hoje. Algo que Deus envia,
tem que vir a nossa denominação ou não está certo. Mas Deus geralmente não envia por denominação e confunde todo o grupo, mas para aqueles que estão buscando e esperando por algo. Então ele disse, eu lhe contei a história, e ele perguntou, agora Filipe, você sabe que nada bom pode sair de Nazaré? E acho que Filipe deu a melhor resposta que já ouvi. Não fique em casa e critique, venha, veja por si mesmo. Essa é uma boa coisa. Quando as pessoas dizem que o Espírito Santo não está se movendo entre o povo hoje, que isso é emoção, acho que a melhor resposta é, venha, veja por si mesmo, veja o que acontece. Quando homens de todas as classes sociais, ímpios, bêbados, prostitutas e tudo, são endireitados e purificados pelo sangue de Jesus Cristo e feitos santos, isso requer mais do que psicologia ou teologia humana, requer-se o poder regenerador do Espírito Santo, para mudar a alma de um homem, sua mente, seu modo de viver. E ele pontuou, Natanael se aprontou, irmãos. E o barquinho, é claro, era levado pela corrente, estava ficando escuro. E ele continuou, Natanael atravessou a região e eu lhe contei sobre você, Simão, e ele disse que se lembrava de você, como comprávamos peixes de você várias vezes, e até de seu pai, que você não era um homem instruído, que não podia nem assinar um recibo pelo pagamento dos peixes, mas que tinha sabedoria suficiente para saber que aquele era o Messias, porque você sabia que Deus havia prometido que esse seria o sinal do Messias, e você creu. E quando eu o trouxe à presença de nosso bendito Senhor, e entrei na fila onde ele estava orando pelos enfermos, assim que olhou para Natanael, isso se repetiu. Ele disse, eis um israelita em quem não há dolo. E isso surpreendeu Natanael de tal maneira que ele indagou, Rabi, quando me conheceste? Em outras palavras, nunca me viste em tua vida? Como soubeste que eu era um israelita? Agora, ele não saberia pela maneira como ele se vestia, porque o povo palestino se vestia muito parecido, tinha uma pele morena, e eles usavam barbas, turbantes, túnicas e assim por diante. Então, ele soube que era um israelita. Eis um israelita em quem não há dolo. Ele interrogou, quando me conheceste, Rabi? Ele respondeu, antes que Filipe te chamasse, quando você estava debaixo da árvore, eu te vi. Oh, isso concluiu. Desde aquele dia, irmãos, todos vocês sabem que Natanael tem sido um crente fiel, porque se prostrou sobre o seu rosto e disse, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Seus sinais e maravilhas nos surpreenderam, e o sabemos por sua ação e pelo que ele diz, porque se cumpre o que ele diz. Ele não é um homem que apenas fala algo, ele é um homem que produz o que fala. Quão felizes estamos hoje que ele ainda cumpre o que fala em sua palavra. Eu segurei o Alcorão em uma mão e a Bíblia na outra diante de milhares de maometanos e disse, não podem ambos estar corretos, porque são contrários um ao outro. Que aquele que fala e executa e faz o que diz que faria, que esse seja o que é Deus. Que aquele que cumpre a sua palavra. Pois se ele alguma vez foi Deus, ele ainda é Deus. Ele não pode mudar porque é imortal. E ele é infinito, onisciente, onipresente. E ele não pode mudar. Ele é o Deus infalível. E tanto é hoje à noite como era então. E sempre será o mesmo. Ele nunca pode mudar do que é, porque é perfeito. Portanto, você pode ter certeza de que quando ele diz algo em sua palavra, ponha a sua vida nisso, porque é a verdade. Porque se Deus alguma vez é chamado à cena para tomar uma decisão, sua decisão é perfeita. Ele não pode voltar em outra era e dizer, eu estava equivocado. Porque nós podemos fazer isso, porque somos finitos e cometemos erros, mas ele é infinito e não pode cometer um erro. Portanto, se Deus foi chamado à cena por um homem que estava perdido no jardim do Éden, ele fez uma preparação para que esse homem fosse salvo e o salvou. E sobre essa mesma base, essa mesma preparação, no sangue derramado de uma vítima inocente, Deus salvará cada pecador que vier a ele.
Se um homem veio a ele doente e desejou a cura, e já havia passado pelo auxílio de médicos e assim por diante, e Deus foi chamado à cena, e ele curou esse homem com base em sua fé nele, quando o próximo vier, Deus agirá da mesma maneira. Se ele não o fizer, então ele agiu errado da primeira vez. Bem? Portanto, ele não pode ser um curador uma vez e não ser um curador em outra oportunidade. Ele não pode ser um Deus de milagres um dia e não ser um Deus de milagres no dia seguinte. Pois a Bíblia diz, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ainda é Deus. E se você tiver a atitude mental correta em relação a qualquer promessa, quando você lê na Bíblia, é a verdade. Não importa quantas tentativas de colocá-la em outra era, no passado ou numa era futura, ele nunca declarou que fosse eu era. Ele é o eu sou, sempre. Agora, deve ter sido nesse momento que André, sentado ao lado de Simão, como todos nós juntos, se nesta noite eu dissesse, gostaria de ouvir um testemunho de alguém que foi salvo por sua graça. Bem, teríamos que terminar o culto às 2 horas da manhã. Todos gostariam de contar o que sabem sobre ele, se você alguma vez o conheceu. Oh, há algo sobre isso que você deseja contar a todos, porque você sabe do que está falando. Não é uma crença confusa ou mais ou menos em algo. É algo quando você recebe a Cristo como seu Salvador e o Espírito Santo entra em sua vida. Você sabe que algo sucedeu, pois você estava lá e foi com você que sucedeu. Se você já foi curado pelo poder de Deus, não há nada no mundo que possa tirar isso de sua mente. Eles não conseguiriam tirar mediante explicação, porque você sabe. Eu penso que toda pessoa que sai para pregar o Evangelho nunca deveria ir até que tenha uma experiência pessoal do batismo do Espírito Santo. Creio que essa foi a qualificação que Jesus exigiu deles. Ficai na cidade de Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e Shreveport, Louisiana, se fosse lido assim. Espero que não pareça sacrílego, mas vocês entendem o que eu quero dizer com isso. Nenhuma pessoa, não importa quão bem educado você seja, quão inteligente você seja na Bíblia, o diabo é 2 vezes mais inteligente do que você. Sim, Senhor. Ele poderia torcê-la e fazer você parecer um ignorante na primeira leitura, se ele quiser. Ele certamente pode. Mas se você já teve uma experiência e se encontrou com Deus face a face, não há demônios suficientes no inferno para tirar isso de você, porque você sabe do que você está falando. Moisés, com todo o seu treinamento, poderia até mesmo ensinar teologia aos egípcios. Ele não voltou ao Egito, e Deus não o mandou de volta para aperfeiçoar sua matemática ou sua estratégia de guerra. Ele nunca o mandou de volta lá para obter outro diploma na faculdade, mas ele o encontrou numa sarça ardente nas areias sagradas lá atrás no deserto, e lhe deu uma experiência que não se podia tirar dele mediante explicação. Com toda a sua teologia, ele cometeu um erro e estava fugindo de Deus. Mas quando se encontrou com Deus face a face, algo lhe aconteceu que ele estava pronto para voltar ao Egito. Não importavam quais fossem as circunstâncias, ele estava no caminho, porque teve uma experiência. Ele sabia do que estava falando. É assim com todo crente que recebeu o Espírito Santo. Portanto, eu diria nesta noite que aqueles discípulos naquele pequeno barco estavam como estamos aqui hoje à noite. Todos nós queremos contar a alguém, contar uma experiência. Gostaríamos de contá-las em detalhes. É assim que eles estavam. Então, deve ter sido André o próximo. Ele simplesmente já não podia se conter mais. Eles haviam puxado os remos no barco, que provavelmente estava flutuando naquele instante. A escuridão estava chegando e ele disse: irmãos, o que todos nós podemos dizer sobre isso? Vocês se lembram da época em que íamos a Jericó? Ele disse que precisava passar por Samaria? E nós perguntamos por que ele iria até aqueles samaritanos. Mas quando ele veio à cidade, sentou-se junto ao poço e nos mandou para a cidade buscar comida, e quando voltamos, vocês se lembram? Todos nós somos testemunhas disso. Chegamos perto e o ouvimos falar, e todos nós estávamos maravilhados com isso.
Nosso Senhor falava com uma mulher como se estivesse falando com ele, mas ouvimos a conversa quando paramos atrás do arbusto ou atrás do muro, quando ele lhe pediu: mulher, dá-me de beber. E ela respondeu: não é costume para vocês judeus pedirem um favor a um samaritano, a uma mulher de Samaria? Há uma segregação, não temos relações entre nós. Porém ele lhe disse: mas se você soubesse quem está falando contigo, aí está. Se tu conheceras quem é que fala contigo. Tenho certeza de que todos os pecadores aqui, sentindo a presença e a atmosfera de estarem sentados juntos nesta noite em lugares celestiais em Cristo Jesus, e esse pequeno sentimento que está lhe dizendo, se você soubesse quem está falando contigo, você deveria ter essa experiência. Talvez essas pessoas estejam certas. Você está pensando em seu coração. Isso é Deus falando, se tu conheceras quem é. Se tu conheceras quem é que fala contigo, tu me pedirias de beber, e eu te daria a água que você não vem tirar aqui. E ela argumentou: o poço é fundo e não tens com que tirar, e assim por diante. Mas ele disse: a água que eu dou é vida, brotando vida eterna. E então surge a pergunta num debate religioso, onde se deveria ir à igreja. Disse: vocês dizem que todos devemos ir a Jerusalém, e nosso pai Jacó cavou este poço e deu de beber dele a seu gado e a sua família, e nós adoramos neste monte, e vocês dizem que é em Jerusalém? E rapidamente ele esclareceu: nem neste monte, nem em Jerusalém, mas Deus é um espírito. Aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Espírito e verdade. E então ele disse, quando entrou em contato com o espírito dela e descobriu qual era o seu problema, disse: vá, chame teu marido e vem aqui. Parte da fita sem gravação. Quem és tu? E ele respondeu: eu sou, eu que falo contigo. Não era preciso dizer mais nada. Ela estava convencida de que esse era o Messias que fora prometido no Antigo Testamento. Falha na gravação da fita. Ela esqueceu todas as coisas do mundo, até deixou seu cântaro de água ali, correu para a cidade e disse: venham, vejam um homem que me contou as coisas que eu fiz. Não é esse o próprio Messias? E os homens da cidade creram nele, por causa do testemunho da mulher. Eu me pergunto se os homens de Shreveport creriam nele hoje, à noite, se ele, sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente, viria ao Tabernáculo Vida e faria as coisas que ele fez lá naquele tempo. Eu me pergunto se estaríamos tão convencidos que poderíamos contar ao nosso vizinho e dizer às pessoas: venham ver um homem que me contou as coisas que eu fiz. Não é este o Messias? Pergunto-me então se poderia ser dito então que verdadeiramente este é o Messias. É sobre esse Espírito Santo que eles estão falando, que o mundo chama de fanatismo. Provou ser o mesmo Messias, com os mesmos sinais e as mesmas maravilhas, e o mesmo poder e a mesma libertação. Pergunto-me se poderia ser dito assim. Seria mais proteção do que todos os abrigos antiaéreos que se poderia obter. Isso mesmo, seria uma experiência de arrebatamento. Todos estavam convencidos. Deve ter sido nesse momento que ficou escuro, e Satanás os viu sozinhos sem ele. Agora, é exatamente isso que o diabo quer, é ver a igreja sem Cristo. Não importa qual seja seu nome, o quanto o seu nome esteja em letras douradas, somos a igreja santa, somos isso. Não é igreja santa, não existe igreja santa. Não existe monte santo, relíquias santas, ou mesmo pessoas santas. É o Espírito Santo nas pessoas que faz a parte santa. O Espírito Santo. Dizem: ele é um homem santo. Ele não é um homem santo. É o Espírito Santo no homem. Eu sempre como que discordo do ditado: os atos dos apóstolos. Não são os atos dos apóstolos. Eles eram homens. Foram os atos do Espírito Santo nos apóstolos que produziram a grande vitória. E quando Satanás viu a pequena igreja sem Cristo, então ele disse: esta é a minha oportunidade.
Este é o momento quando vou ensiná-los a blasfemar. E ele começou a soprar com seu hálito uma tempestade no mar. E o pequeno barco estava prestes a afundar, talvez, lá no mar da Galileia. As ondas eram tão altas que eles quase foram para o fundo. E talvez, em cada onda que brilhava e cada relâmpago que resplandecia, o diabo ria ali e dizia: eu os peguei agora, porque eles foram embora sem ele. Eu disse algo sobre isso uma vez e alguém me corrigiu depois. Disse: mas irmão Branham, ele os constrangeu a ir embora sem ele. Eu repliquei: sim, mas eles erraram ao fazê-lo. Eu pontuei: quando Elias e Eliseu, os quais eram um tipo de Cristo e a igreja, Eliseu recebeu uma porção dobrada do Espírito. As obras que eu faço vós também fareis, e maiores do que essas fareis. Quando o manto que estava sobre ele, o Espírito Santo que estava sobre ele, cai sobre a igreja. Porque ele era um só homem. A igreja é universal. Mais do que isto vós também fareis, porque eu vou para o Pai. Eliseu sabia mais sobre isso, sendo um profeta, do que a igreja hoje. Elias disse, quando estavam juntos, disse: fique aqui, o Senhor me chamou lá, estou indo à escola dos profetas. Mas Eliseu, como a igreja deveria ser hoje: vive o Senhor Deus, que não te deixarei. Porque ele tinha um objetivo em mente e seus motivos certamente estavam corretos. Quando chegou à escola dos profetas, ele disse: fique aqui, o Senhor me chamou ao Jordão. Ele respondeu: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Ele não podia deixá-lo. Ficou ao lado dele, os dois olhos fixos nele, agarrando-se a ele. É isso que a igreja tem que fazer hoje. Não importa o que venha ou o que vá, agarre-se a ele. Se a igreja esfriar, não importa o que aconteça, agarre-se à mão imutável de Deus, agarre-se ao Calvário e fique lá. Essa é a maneira de se obter algo de Deus. Agarre-o, não deixe o diabo te afastar. Os discípulos diziam: onde tu fores, eu irei. Como Ruth disse a Noemi, a Moabita: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada, vou ficar contigo. Foi assim que ela ganhou Boaz. É assim que a igreja ganha Cristo. Independentemente do que o mundo tenha a dizer, dizendo que você perdeu o juízo, você fez isso, aquilo outro, fique com Cristo. Agarre-se a Ele, fique com Ele. Satanás viu isso. Eu creio que ele vê hoje. Ele, Deus, nos abençoou. E ó, que coisa! Quando o Pentecostes começou a cair 40 anos atrás ou mais, que grandes reuniões tivemos. Mas sabe, nós entramos em um programa de edificação. Tivemos que edificar escolas, seminários e coisas para os nossos pastores, para que eles tivessem um discurso mais eloquente, para que os ensinassem a ser doutores e os tornassem supervisores gerais e doutores em divindade, todos esses grandes nomes. Satanás viu tudo isso e agora o mar está agitado. Ele vê que a igreja seguiu um grande programa de edificação ou algum tipo de coisa grande como essa e partiu sem ele, tornando-se clássica, formal. O que precisamos hoje é de um revivamento à moda antiga, um poder do Espírito Santo novamente na igreja. Deus sabe que precisamos disso em todas as igrejas, mas nós seguimos para os clássicos. Queremos agir como o restante das igrejas, o restante. Vós sois um povo peculiar, um sacerdócio real, uma nação santa, separada e chamada. Deus sabe que precisamos da igreja de volta, com o Espírito Santo novamente. Mesmo se tivéssemos que, não importa o que tenhamos que fazer, simplesmente não deixemos. Fique com Ele. Às vezes isso significa muito, às vezes custa algo. Qualquer coisa que não lhe custe algo, não vale a pena ter. Todas as grandes coisas têm que ser pagas. A razão por que estamos adorando hoje, com a liberdade de religião neste dia de ação de graças, isso custou o sangue de muitos americanos, milhões deles.
vale alguma coisa. E se vale alguma coisa, vale a pena morrer por isso. E essa religião que temos, esse Espírito Santo pentecostal que veio sobre nós, traz de volta para nós um Jesus Cristo ressuscitado que está vivo depois de 1900 anos. Merece todo o nosso tempo, nossos esforços e tudo o que fazemos. Vale tudo para nós. Tu és a fonte de todo o meu conforto, disse Fanny Crosby. Mais do que a vida para mim. Quem tenho eu na terra além de ti? Ou quem no céu senão a ti? Não passes por mim, ó eterno Salvador. Certamente, precisamos voltar e nos apegar a Ele. Os discípulos viram que todas as esperanças haviam se desvanecido. Estamos quase naquele lugar hoje. Todas as nossas Nações Unidas, grandiosas, finas, de milhões de dólares, e igrejas das Nações Unidas, e prédios de igrejas de milhões de dólares, e assim por diante, uma pequena bomba atômica destruirá tudo. Isso mesmo. Mas, venha e compre de mim, disse Jesus, azeite, vinho e ouro provado no fogo. Quando o mundo estiver todo em fogo, eu quero algo que permaneça nesse dia. Eu quero algo, rocha das eras, fendida por mim, deixe-me esconder em ti. Charles Wesley, creio, quando estava andando e uma tempestade se aproximou e um passarinho voou ao seu peito, ele estava tentando obter inspiração para uma música, e ele o pegou em sua pequena cabana e o segurou até que a tempestade passasse. Quando ele saiu, segurou no dedo e ele voou para longe. Então, ele escreveu o hino Esconda-me na rocha das eras. Agora, quando eles viram aquilo, Satanás começou a soprar seu hálito venenoso e ele começou a perturbá-los. O pequeno barco estava quase arruinado. E eu me pergunto esta noite, em nosso pequeno barco, enquanto navegamos pelo oceano solene da vida, se quem sabe Satanás tenha perturbado sua viagem, colocado um câncer em você, lhe dado amor pelo mundo, você se afastou de Deus, tem te perturbado em algum lugar, os problemas têm vindo, todas as esperanças de viver se foram, mas sabe, como foi lá naquela época, assim é agora. Jesus não foi longe demais. Eu creio que ele subiu a colina mais alta que havia na região. Então quanto mais alto você vai, mais longe você pode ver. Ele subiu ao topo da colina para que assim pudesse observá-los. Durante todo o tempo em que o problema acontecia, ele estava sentado lá em cima observando-os. E eu lhes digo, quando o mataram na cidade de Jerusalém e o sepultaram em uma tumba emprestada, mas na manhã da Páscoa, quando ele saiu, começou a subir, e subiu além da lua, das estrelas, até se sentar à direita da majestade nas alturas. E seus olhos estão no pardal, e eu sei que ele me observa, disse o poeta. E vejo esse dia se aproximando quando o profeta disse que viria um dia, nesses últimos dias, que não seria noite nem dia, só uma penumbra, mas ele disse, haverá luz no entardecer. Agora, as luzes, o sol nasce no leste e se põe no oeste, o S-O-L e o F-I-L-H-O também veio do leste para o povo oriental, brilhando em um revivamento pentecostal. Sinais e maravilhas de sua ressurreição apareceram entre eles. As obras que ele fez, eles também fizeram. Ele lhes disse em São João 14,7, creio que ele disse, quem crê em mim também fará as obras que eu faço. Um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Vós, a igreja, o crente, vós me vereis. Ele prometeu que estaria com ele sempre, até o fim do mundo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Quão longe? Por todo o mundo. A quem? A toda criatura. Esses sinais seguirão aos que crerem. Ele ainda é o mesmo Cristo.
Então chega um dia, há um dia em curso, um período de tempo, um dia sombrio, como ele se declina aqui em Louisiana e Arkansas, em todo o país, nebuloso. Não podemos ver o sol, mas sabemos que o sol está dando luz. Tivemos luz suficiente para formar denominações, já tivemos luz suficiente para nos unir à igreja, já tivemos luz suficiente para aceitá-lo como Salvador, mas o profeta disse que o sol brilhará nos últimos dias, nas últimas horas. Haverá luz no entardecer. Agora, o sol está declinando. Ele se levantou sobre o povo oriental e está se pondo sobre o povo ocidental. E o mesmo sol que brilhou no leste se põe no oeste. Nasce no leste, põe-se no oeste. O mesmo sol. E estamos vivendo nos últimos dias, quando é chegado o dia em que o mesmo Filho, o mesmo F-I-L-H-O, o mesmo poder do Espírito Santo está caindo sobre o povo do Ocidente, como caiu sobre o povo do Oriente, mostrando a mesma luz do Evangelho. Nem teologias, nem organizações de igreja, não se unindo, mas um poder, uma evidência da ressurreição e seu poder de cura, e sinais e maravilhas de que Ele está entre eles nos últimos dias. Haverá luz no entardecer. Estamos aqui, temos chegado. O leste tomou a distância, a civilização veio do leste, indo para o oeste. Estamos na costa oeste agora. Se formos mais adiante, voltaremos ao leste novamente. Estamos no fim do tempo. Os barcos estão se desmoronando, as civilizações estão se desmoronando, as igrejas estão se rompendo. Esse hino que foi escrito anos atrás, as nações estão se rompendo, Israel está se despertando, é uma nação própria agora, Israel está em sua terra natal. Os sinais que os profetas predisseram, os dias dos gentios estão contados, com horrores sobrecarregados. Volte, ó disperso, para o seu próprio país. Não é hora de se esfriar. Este é um tempo de aquecer. Este é um tempo para as reuniões de oração. Estamos entrando na era de Laodiceia. É hora de vir a Deus, hora de um reavivamento. Quando encontrei o irmão Lyle, ali atrás, há um tempo, ele disse: irmão Branham, há agora sinal de reavivamento em cada reunião aqui. Graças a Deus. É isso que queremos. Ó Senhor, envia o poder agora mesmo. Queremos um reavivamento. Não uma união de igrejas, mas um reavivamento. Reaviva o que está em nós. Esses discípulos, não cometamos o mesmo erro que eles cometeram. Enquanto todas as esperanças se desvaneceram, eles pensaram que nunca mais poderia ter um reavivamento. Nunca mais viriam Jesus enquanto estivesse aqui. Mas bem na hora mais sombria, quando todas as esperanças se perderam, ele veio caminhando até eles sobre a água. Ele está caminhando até nós hoje, andando sobre a água. Apocalipse 17:15 diz: as águas que viste são multidões de pessoas. Quando vemos Jesus Cristo, o Filho de Deus ressuscitado, andando, trabalhando entre o seu povo, fazendo as mesmas coisas que ele fez lá no passado, aqueles discípulos demais responderam que ele era o Messias. Aquilo comoveu seus corações. Deveria comover nossos corações. Mas não cometamos o erro que eles cometeram no mar da Galileia naquela noite. A única coisa que poderia ajudá-los, a única coisa que poderia salvá-los, a única coisa que poderia livrá-los, eles ficaram com medo e pensaram que era um fantasma. Isso é corretíssimo. Não cometamos o mesmo erro. Se Ele quiser, aquele que é onipresente por ser onipotente, aquele que sabe e ouve agora, se Ele tão somente caminhar entre o seu povo nesta noite, se Ele tão somente fizer as coisas que Ele fez, então você poderá ver que este evangelho que estamos pregando não é uma teologia feita pelo homem, não é uma teoria feita pelo homem, mas é o poder da ressurreição de Jesus Cristo andando entre o seu povo. Não tenham medo disso. É a única coisa que pode ajudá-los. Quando você ouve as pessoas dizerem: os dias dos milagres já passaram, o Espírito Santo não é como era antes, não creia nisso. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele vive nesta noite. Minha oração é que Ele ande entre nós hoje à noite, realize e cure os enfermos e faça as mesmas coisas que Ele fez lá.
mostrando-nos que Ele está conosco, que Ele é o mesmo. Não temais, sou eu. Oh, dizem, esse homem tem uma mente poderosa, essa mulher tem... Não é isso, não é psicologia. Todas essas pessoas são pessoas comuns. E não importa o quanto Cristo me unja, Ele também deve ungir você para crer. Muitos milagres Ele não pôde fazer ali em sua própria cidade por causa da incredulidade deles. Ele tem que te ungir da mesma forma que Ele me unge. Se Ele vier essa noite e ungir todos nós, é isso que eu quero ver. É a unção do Espírito Santo na igreja sobre o povo, Cristo. Então o povo dirá, Paulo disse, o grande São Paulo disse, se todos dentre vocês falarem línguas e ninguém interpretar, se um indouto entrar, então o indouto sairá dizendo, vocês estão todos loucos. Em outras palavras, dementes, todos falando em línguas e ninguém para interpretar. Mas disse, se houver um profeta, o que profetiza revelar o segredo do coração, então eles se prostrarão e dirão, verdadeiramente Deus está com vocês. Pois sempre foi para o povo de Deus que o profeta, eles sabiam disso. A Bíblia disse lá atrás, Deus disse, se houver entre vós um que seja espiritual ou profeta, eu, Senhor, me darei a conhecer a ele, e se o que ele disser vier a acontecer, ouçam-no. Essa é a razão pela qual os judeus daquele dia ficarão sem desculpa, porque viram o que Moisés disse se cumprir em Jesus Cristo. O que Isaías disse, o que o Antigo Testamento disse, foi confirmado em Jesus Cristo. E ele era o profeta, e ele disse a verdade, e Deus mostrou o seu sinal. Mas é claro, sabemos que eles tinham que ser cegados, caso contrário não haveríamos tido uma oportunidade. Mas eles foram cegados para que pudéssemos ter uma oportunidade. Então, se o tronco era santo e se somos videira enxertada, é melhor vigiarmos como andamos. Não sejamos filhos da noite, andemos de dia. E se o Espírito Santo vier nesta noite, que levantou Jesus dentre os mortos, ele prometeu, um pouco incrédulo não me verá mais, mas vós me vereis, pois eu é um pronome pessoal, estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo, a consumação. Estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. E as coisas que eu faço, vós também fareis. Não é essa uma promessa? É uma promessa, mas funcionará? É isso. Se ela funciona, então tudo mais funciona. Se ele pode provar que está vivo, ele pode provar que está vivo. Se você deixá-lo provar isso em você e eu deixá-lo provar em mim, isso para você e você para mim, que ele está vivo, então ele estará andando entre seu povo nesta noite no meio da água, como ele fez lá. Não tenhamos medo dele, mas creiamos nele. Vamos inclinar as cabeças agora para uma palavra de oração. Ó Senhor, que trouxe novamente Jesus dentre os mortos, e o apresentou à igreja para se declarar o mesmo ontem, hoje e eternamente. Somos tão felizes que, ao redor do mundo, vimos os pagãos virem às reuniões com um ídolo na mão e o feiticeiro com todos os seus feitiços tentando jogá-los e vê-lo ali paralisado, anestesiado pelo Espírito Santo. Ver o adorador pagão nativo quebrar seu ídolo no chão e dizer: que esse Deus seja o meu Deus, o Deus de poder. Tu és Jeová, o Deus de poder, o Deus de milagres. Em nossa própria terra natal, estamos muito felizes, Senhor, por ver até mesmo eruditos e mestres famintos e sedentos. Ó, tu disseste, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E saber hoje que grandes homens estão vendo a luz irrompendo. Ó Deus, estamos contentes hoje por ver Israel entrando em sua terra natal, uma nação, a velha estrela de 6 pontas de Davi tremulando lá, aqueles judeus regressando, dizendo que não voltaram para morrer na terra natal, mas que viveram para ver o Messias. Deus, sabemos então que nossos dias estão contados. Estamos observando exatamente como Noé observou Enoque e soube imediatamente que depois que Enoque se foi, que o juízo iria atingir a terra. Quando vemos a arca
dos judeus sendo preparada novamente, sabemos que a transladação está próxima. Estamos esperando, Pai. E oramos esta noite neste pequeno grupo que Tu nos deste, que tem ficado ali até as suas pernas doerem. Rogo que Tu os recompenses, Senhor, nesta noite. Abençoe-os. Essas mulheres e homens que estão doentes e têm seus filhinhos aqui, que eles possam se acalmar agora e saber que toda a armadura de Deus é sobrenatural. Não há nada natural, é tudo sobrenatural. Portanto, para ser cristão devemos crer no sobrenatural, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem. E a armadura de Deus é amor, gozo, fé, paz, longanimidade, bondade, mansidão, benignidade, paciência, o Espírito Santo. Tudo isso é invisível, mas é real. Elas não morrem, elas vivem eternamente. Sabemos que amamos nossos entes queridos, até que podemos tomá-los em nossos braços, nossos filhinhos, abraçá-los e apertá-los contra o peito, e ainda assim não podemos nos sentir satisfeitos. Queremos aproximar nossas almas das almas deles. Olhávamos para a terra enquanto vimos hoje, e vimos o pasto morrendo, as árvores morrendo, e pensei, sim, Senhor, eu estou morrendo, e o mundo inteiro está morrendo. Sem dúvida, há um mundo e há algum lugar que vive. Vamos fixar nossa bússola e nossa âncora nesta noite e navegar enquanto saímos do porto desta terra para voar em fé até aquele que fez a promessa. Agora, Pai, foi pedido que eu tivesse uma fila de oração esta noite, para que as pessoas pudessem Te ver aparecer e realizar as obras sobre as quais acabamos de falar. Tu disseste, se alguém crê em mim, as obras que eu faço, ele também fará. Esses sinais seguirão os que crerem. E com isso os discípulos souberam que havia um Messias, e esse era o seu sinal. E tu disseste, como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló, e compreendemos que, nos dias de Abraão, houve um Billy Graham moderno que desceu a Sodoma e pregou o Evangelho e tirou Ló, a igreja natural. Mas naquela igreja espiritual, Abraão, Sara, houve um que ficou com eles, que mostrou o sinal do sobrenatural. Quando ele estava de costas para a tenda, disse, onde está Sara, sua esposa? Como ele sabia que ele tinha uma esposa? Ele disse que era um estranho. Disse, na tenda atrás de ti. E ele disse que o visitaria de acordo com o tempo da vida. E Sara, dentro da tenda, riu consigo. E o anjo disse, por que ela riu? Isso foi um sinal, um pouco antes de o mundo ser queimado. Tu disseste que, como foi naquele dia, assim seria neste dia. Deus, tu ainda tens anjos, e compreendemos que esse anjo se manifestou em carne humana, pois logo desapareceu da presença de Abraão, e Abraão o chamou de Elohim, Deus. Agora, Senhor, venha à nossa carne e nos santifique nesta noite, e mostre os mesmos sinais que tu mostraste em Sodoma, para que se houver um descrente em pé ou sentado em algum lugar, que ele possa ver que estamos no tempo do fogo, pois foi fogo nos dias de Ló quando esse anjo se deu a conhecer. Envio nesta noite, Pai. Nós nos rendemos ao Teu Espírito Santo, que Ele faça as coisas que Jesus fez, como Ele fez antes da sua crucificação. E então, quando Ele fez isso diante de Cleofas e o outro discípulo, quando esteve com eles no quarto fechado, quando iam a caminho de casa, disseram, porventura não ardiam dentro de nós os nossos corações enquanto Ele falava conosco ao longo da estrada? Porque Ele fez algo como Ele fizera antes da sua crucificação. Eles souberam que Ele era o Senhor ressuscitado. Agora, Pai, realize nesta noite entre nós as mesmas coisas sobre as quais aqueles discípulos estavam falando no pequeno barco e sobre as quais conversamos nesta noite. Muitos sairão pelas ruas dizendo, não ardiam dentro de nós os nossos corações, enquanto Ele falava conosco no longo da estrada? Pedimos, em nome de Jesus. Amém.